O Jean Félix já perguntando aqui, o que vocês acharam da entrevista do professor Hélio? Jean, a gente vai colocar no ar agora, Renato vai colocar, só de antemão dizendo que eu não sei nada que aconteceu nessa coletiva. Eu tava fazendo Hoje vamos ouvir a partir de agora. Me deem Já. só o ok se o áudio tá bom aí. Vamos lá. Peraí, calma, Ok peraí. da rapaziada. Calma, Renato. Renato, ele tá no automático desde ontem. Meu amigo. Tu fosse pegar onda esse final de semana, Renato? Fui não. Ah, é por isso. Ele tá com uma cara amarrada. Porque o Renato Surfista é mais legal. Não, só dizer que para mim vai ser react, viu? Porque eu ainda não... Para mim também, eu não vi a coletiva, não. Vamos lá. Eu sei assim por alto, Teô, mas vamos lá. Dá pra gente começar a entrevista com o técnico Hélio dos Anjos. O áudio Depois tá bom? A vitória do Náutico pelo placar. Uma porra de... Podemos começar, pessoal? Proteção de tela é essa? Podemos? Vamos lá, então. Boa noite, professor. Boa noite. Queria que você fizesse um resumo, por favor, do rendimento, da performance da sua equipe hoje, do porquê o primeiro tempo ter sido tão bom e o segundo tempo ter sofrido para conquistar os 3 pontos. Olha, a primeira coisa que é importante frisar é que nós enfrentamos uma equipe, um modelo de jogo de mais de 2 anos. Né? Nós enfrentamos uma equipe que foi vice-campeã paranaense, passando nas semifinais do Atlético Paranaense, fora de casa, fazendo um resultado, se eu não me engano, 3-0, empate dentro de casa, um time de uma ligação direta o tempo todo. Forte ligação. Nós sabíamos que a gente não tinha como marcar pressão, tiro de meta deles, não tinha nada, porque é um time de ligação direta, né? Eles trabalham com 7 jogadores na estrutura ofensiva, faz a ligação em cima do primeiro homem deles, do centroavante, e briga pela primeira e vão em busca da segunda e joga com 6, 7 jogadores em cima da linha do adversário. Nós sabíamos também que é o único time no futebol brasileiro que marca individualmente o tempo todo. E nós podíamos ter decidido o jogo por causa dessa marcação 10 individual. Aquela jogada de Vinícius por dentro, todo mundo pegando o individual, ele eliminou o jogador dele e entrou. E a do Marco Antônio, também da mesma forma. Então a gente sabia que ia receber isso, sabia que ele ia ter um jogador, um exímio marcador de pivô dentro do Mezenga. Você pode ver que o Mezenga ficou o tempo todo num 1 contra 1 com esse jogador. Como eles fazem uma marcação individual, a saída de bola nossa, trabalhada, ela também é difícil para acontecer. Então nós fizemos um jogo hoje totalmente em função do adversário. Nós tivemos 2 períodos de treino a mais do que nós temos quando é uma semana aberta. E todo o trabalho que foi feito, taticamente, foi para sair dessa marcação individual deles, para a gente criar situações até certo ponto, com boa qualidade no primeiro tempo. Nós podíamos ter definido o jogo no primeiro tempo. Não quer dizer que eles não iam ficar fortes no segundo. E eu falei no vestiário que nós tínhamos que ter uma atenção que nós não podíamos sofrer. Nós não podemos sofrer. É muito difícil. É a primeira vez que o time faz 2 gols e dá uma diferença do intervalo de 2 gols. Né? Mas eu sabia que ia ter dificuldade. Por quê? Só uma coisa em relação a isso que o Hélio está dizendo. Uma pessoa do clube conversando comigo hoje, né, antes do jogo, ele falou isso que o próprio Hélio disse. Ele disse, olha, diferente do perfil que a gente tem, né, daquela imposição, linha alta, tudo, é jogar em função do adversário hoje. Você vai perceber uma mudança em relação à identidade de Hélio dos Anjos. E basicamente foi isso que aconteceu, né? Vamos continuar. Como é um time de muita ligação direta, eu imaginei que eles iam mexer no time, colocando os centroavantes, não é isso? Então ele terminou o jogo com 3 atacantes dentro da minha linha de 2 zagueiros. Ficou o Júlio, ficou um garoto que entra, e esse menino lá que veio lá do Atlético Goianiense, que me fugiu o nome. Né? Aí. Então, é um time nessas condições. Nós tivemos as nossas dificuldades, você entende? Mas eu vi que o time competiu. E competiu com alguns adversários complicados, né? O adversário é esse time, o adversário, falei agora dentro do vestiário, é um absurdo. O Aflitos ficar 30 dias parado. Eu queria que vocês entrassem no campo para vocês verem o que é um time de futebol, o nosso e o deles, jogar no campo que nós jogamos. Ah, é muito bonitinho, tá tudo verdinho. Campo não é grama, campo é piso.
Muitas vezes você tem a grama, mas você não tem o piso. Né? Tanto que eu, na minha concepção, o time dele sustentou pelo gol até os 30 do segundo. Pode ver que, a partir dos 30, eles também deram uma sentada e aquilo ali acabou facilitando para nós. Então, foi uma dificuldade muito grande, muito grande. E, naturalmente, essas dificuldades, nós vamos ter elas sempre. Nós vamos ter sempre. Não vai ser uma competição simples. Hoje, nós colocamos de uma vez por toda a nossa cara na competição. Nós estamos a 1 ponto do 8º colocado. Está uma competição muito equilibrada, muitos empates na competição. E isso nos dá a chance de, na próxima rodada, nós estarmos até bem colocados. As dificuldades... Poderia ter escolhido para não vir, mas sabia que o Náutico era isso. E eu quero aproveitar a oportunidade que vocês estão me dando, encarecidamente, pedir às pessoas do Náutico, não inviabilize o trabalho do Náutico. Nos cobrem, nós estamos aqui para ser cobrado, nós estamos aqui para trazer resultado, a diretoria está aqui para tomar as decisões, para correr atrás. Se inviabilizar o clube, se forem trazer, como tentaram essa semana, que passou e essa semana, se forem trazer a inviabilidade do Náutico hoje, por causa da política do clube, o Náutico vai afundar. Porque não tem como você fazer futebol sem dinheiro, inviabilizando entrada de dinheiro, criando uma situação de buscar dentro do conselho, para o conselho tomar algumas decisões. Gente, eu não estou falando pelo Bruno, eu estou falando pelo Náutico, eu estou falando pelas pessoas que gostam do Náutico. Hoje nós recebemos visitas importantes dentro do clube para dar esse apoio, porque eu pedi a eles esse apoio. Então foi o São Américo Pereira dentro do vestiário, foi o Paulo Pontes dentro do vestiário. Eu pedi, porque eu sei as pessoas que gostam do Náutico. E se inviabilizar a sobrevivência do Náutico nesse momento, nós não vamos conseguir pagar salário, nós não vamos conseguir ter a estrutura para você treinar, para você trabalhar. E o que vai acontecer? Vai acontecer uma eleição, ganhe quem tiver condições de ganhar, mas deixe essa eleição para a disputa final, deixe o clube progredir até outubro, e a partir de outubro, faça essa política. Se ganha A, B ou C, eu, por exemplo, eu vou ser muito sincero, eu tenho uma esperança muito grande de subir com o Náutico. E eu tenho uma renovação automática se eu subir. Se chegar em outubro, se chegar em dezembro, se ganharem, as pessoas que ganharem a política, mesmo a gente subindo e achar que eu não sirvo, eu não vou deixar prevalecer meu contrato, eu entrego o cargo sem fazer o clube me pagar aquilo que é uma renovação automática. Então eu entrego, eu saio. Você está entendendo? Agora, por favor, o Náutico é muito grande, mas o Náutico precisa de paz. O Náutico precisa, nesse momento, que essas pessoas que estão tentando inviabilizar, você entende? Tenham um pouquinho de consciência, porque vai ser ruim para todo mundo. O Náutico continuando na terceira é ruim para todo mundo. O Náutico indo para a segunda é um salto muito grande para reestruturar o clube. E eu sou muito sincero, se trabalha muito sério dentro do Náutico hoje. Essa semana eu estou vendo a dificuldade do clube para pagar o salário, para correr atrás de situações que a gente precisa correr. Hoje, a mexida que nós estamos dando na estrutura do clube foi através de doação de grandes alvirrubros. De grandes alvirrubros, que doaram para a gente. Então nós estamos estruturando todo o DM, estamos estruturando toda a parte da concentração em relação à cozinha, em relação à cama para dormir, colchão, essas coisas, porque está um pouco desgastado, através dessas pessoas que colaboraram. Eu não vi ninguém da oposição colaborar, porque é para o Náutico. É para o Náutico. Então, poxa, vamos ter um pouquinho de consciência de que o Náutico merece paz para tentar esse acesso para a segunda divisão, e aí tem a eleição, ganhe aquele que os sócios, eu não sei se são sócios que votam, que dê a condição para quem for administrar o Náutico. Mas estamos aí sim, viu? Sou muito sincero. Uma semana difícil com isso. Uma semana que a gente teve que ter até dar um apoio maior para o clube,
né? Que nós estamos aqui e nós não vamos deixar a peteca cair, né? E não vamos, porque acima de tudo também eu posso ser profissional, mas eu estou aqui muito também pelo prazer de trabalhar no Náutico, pelo gosto que eu tenho de trabalhar no Náutico, né? Tá certo? Eu sou profissional, daqui a pouco eu posso estar em outro clube, mas esse momento que eu estou aqui, eu não podia deixar de passar essa oportunidade de pedir às pessoas, acalmem-se, né? Pensa no Náutico, porque o Náutico é grande, mas o Náutico dividido, ele é pequeno, porque não tem condições de fazer futebol nas condições de muita instabilidade devido a uma eleição que vai acontecer, nem sei quando, se é novembro, se é dezembro. Então deixa o clube seguir até o final dessa competição. Vocês querem comentar algo antes? Agora, Querem comentar alguma coisa? Atos, João? Nossa, como é importante ter Hélio, né? Assim, é o único treinador na situação que teria coragem, que teria moral para puxar esse assunto, para falar e falar coisas que são extremamente necessárias. Porque, assim, não existe um mundo que uma pessoa torça para o Náutico e ela escolha por, assim, deliberadamente e não deixar entrar dinheiro para o clube e tentar inviabilizar realmente um acesso que, pode acontecer, é uma Série C equilibrada, então tem um treinador que consiga mobilizar pessoas importantes nos bastidores, tem um treinador que consiga abordar esses assuntos de uma forma tão clara numa coletiva, é importante. Espero que mude um pouco a postura de algumas pessoas, apesar de que eu não acredito muito. Eu acho que é tão triste você ver um profissional de comissão técnica pedindo uma coisa tão óbvia, né? É tão triste a gente ver um treinador que já foi campeão com o Náutico, já subiu o Náutico para a Série A e já livrou o Náutico de um rebaixamento que tinha uma possibilidade muito grande. E tem, acho que é a 5ª passagem de Hélio no Náutico, que ele conhece muito bem. Ele conhece bem das entranhas do clube. E é tão triste você ver um treinador pedir o óbvio, porque eu posso dizer aqui, gente, com tranquilidade, um clube rachado, um clube minado, eu acho que o Náutico não está rachado hoje. Eu acho que o Náutico é um clube que ele é minado por algumas pessoas. E um clube que é minado, na condição que a gente está, ele me faz muito lembrar 2017. Quando o Náutico, quando houve o golpe e nós caímos para a 3ª divisão ali. Aquilo foi fundamental para a queda? Não sei. Mas que colaborou muito com o rebaixamento. E é claro que tiveram erros em 16, gastaram, enfim. Mas me lembra muito 2017. E a gente sabe quem estava naquele movimento de pressão contra Ivan Brondi. Dito isso, eu vejo co-irmão, eu vejo o esporte que tem oposição forte e tudo mais, onde eu garanto que se o esporte, por exemplo, esboçar qualquer reação agora na Série A e que tiver a mínima condição de se livrar, qualquer política acaba. Qualquer política acaba até a última rodada do campeonato. E no Náutico, que tem uma torcida bem menor, a gente sabe disso, as pessoas não compreendem, não têm o entendimento de que essa união ela é necessária. Eu tenho restrições com pessoas que já passaram pelo clube, pessoas que eu honestamente não gostaria que estivessem à frente novamente, mas eu posso falar aqui com a maior tranquilidade do mundo, velho, que se um dia fulano, ciclano, beltrano, A, B, X, Z tiver no Náutico, diretoria, presidência, seja lá o que for, por maior que seja a restrição que eu tenha com essa pessoa, mas se o Náutico estiver bem, pouco importa, velho, quem tá na frente. Todo mundo ganha nessa hora. O torcedor tá feliz, o Timbucast tá bem, o clube tá bem. Então, assim, como o Hélio falou, né? Não é para ajudar Hélio, não é para ajudar Becker, é para ajudar o Náutico. O Náutico ali é o organismo, o clube que tá vivo ali. É muito triste ter de pedir o óbvio, Atos. Renato, assim, eu não vou aqui
utilizar minha fala para tentar, se tem algum fogo, tentar apagar o fogo com gasolina, tá? Eu vou aproveitar que a fala de Hélio, ela foi num tom muito interessante, foi uma fala muito sóbria e ponderada. Seria inocência minha cobrar de quem se sentia atingido por essa fala uma leitura que não seja um ataque. Vai ter pessoas que vão se sentir atacadas por essas falas de Hélio. Vai ter pessoas que vai acusar Hélio de estar funcionando politicamente, mas eu acho que qualquer um que tiver um pouco de discernimento, que não participe, principalmente os que não participam da política, então aqui eu estou falando do torcedor, ele vai ter que dar o braço a torcer que a fala de Hélio foi num tom muito correto. Então eu vou aproveitar que o tom foi esse e, na verdade, eu vou reforçar o que Hélio disse, tá? Eu acho que vai ter muito tempo para você fazer a política que é também saudável no momento que acabar a Série C. A Série C acaba muito cedo e vai ter tempo para debate sobre política, tá? Na verdade, aqui eu vou fazer também uma cobrança, principalmente a quem quiser disputar a eleição, que a gente ainda está em junho. A eleição vai ser no final do ano. Lute para conseguir um projeto de clube. Nos apresente um projeto. É o mínimo que você pode fazer. Hoje, dia 16 de junho, comece a pensar no clube como um todo, em todas as peças que precisam mudar, que o Náutico precisa apresentar. Vejam modelos aí de outros clubes. Desenhe um clube como completo. No campo, no marketing, na comunicação, na base. Faça um desenho, faça um projeto de clube. Eu acho que é o mínimo que deve ser feito. Nas últimas eleições, ninguém apresentou isso. Eu critiquei demais antes da eleição. Critiquei mais até a chapa que foi vencedora, porque na época era oposição e estava com o caminho de vencer a eleição muito claro. Eu fui mais duro porque eles não apresentaram o projeto. Beck entrou no Náutico sem apresentar projeto. O grupo dele não apresentou. Tá? Então você que vai disputar a eleição, faça um projeto de clube. Eu acho que isso é o mínimo para quem postula ser presidente do Náutico. Digo mais. Apresente de forma física até. Para não ficar só... Ah, não, eu botei as propostas numa página do Instagram. E isso é muito raso. Eu quero um documento físico. Um caderno, um livro, sei lá o que seja. Diga assim, ó, meu projeto de clube é esse. Imprima aí não sei quantas unidades. Se quiser me entregar um, eu vou ler com o maior carinho. Deixe no clube alguns, para o torcedor tal se inteirar das suas propostas. Apresente um projeto. Vai ser muito triste se chegar na eleição e novamente a turma só se apresentar com o nome. Com o nome, com seu grupo político, para querer ganhar a eleição e fazer o que de diferente? Porque o Náutico, ele é uma máquina de moer presidente, inclusive, de moer diretor, de moer jogador, de moer treinador, de moer todo mundo. Para que você vai entrar nessa máquina se você não está preparado para tal? Então se prepare, apresente um projeto de clube, que eu acho que o Náutico tende a ganhar com isso. Teve uma pergunta aqui ainda nessa coletiva, vamos ouvir aqui. Hélio, boa noite. Essa declaração, claro que aguça, né, o repórter principalmente, né? Porque você falou em inviabilidade, quem está tornando essa coisa inviável, quais foram os procedimentos que tornou isso de forma inviável? Até porque o torcedor, ele vem
Ele quer apoiar, ele quer saber realmente o que é que está acontecendo para apoiar. Então, o que é que você pode adiantar um pouco mais concreto? Quem é que está atrapalhando o projeto? Quem é que pode prejudicar o projeto? Eu não tenho que citar nome. Quem pode prejudicar o projeto hoje em dia é a oposição. Você está entendendo? De que forma está acontecendo? Inviabilizando a entrada de dinheiro, criando dificuldade, fazendo toda hora comissão para discutir situações que pode inviabilizar o quê? O dinheiro pode entrar daqui 10 dias, tá bom. Não. Com comissão, com julgamento, com contrato, disso. Inviabiliza. Não tem dinheiro. Hoje na Série C ninguém tem dinheiro. Ninguém tem dinheiro. O Maringá faz esse trabalho que é uma SAF. O Maringá tem investidor. Nós não temos investidor. ClickUp AI Note Taker is different than all the rest. It allows you to notes. Não é porque eu tive aqui problema com oposição. Eu não estou aqui pelo Bruno, não. Eu não estou aqui pela diretoria, não. Tem que cobrar da direção, tem que cobrar de mim. Não vejo o maior problema nisso. Eu estou aqui, nesse momento, pela instabilidade interna, né? Interna que eu falo do clube, ela vai trazer transtorno para fazer futebol. Ela vai trazer transtorno para você buscar resultado. Hoje, a nossa dificuldade, ela não foi somente técnica, né? Ela foi também de um jogo altamente competitivo, fora dos princípios normais, porque nós enfrentamos uma equipe que ela é única no Brasil que marca desse jeito. Ela é única, não tem. Fala-se que os times do Cuca marcham desse jeito. Não, o time do Cuca marcha por encaixe. Encaixe é uma coisa, individual é outra totalmente diferente. Então, todas as dificuldades. Aí nós vamos criar para o Náutico uma dificuldade maior, fazendo acontecer uma campanha política em junho. Você está entendendo? Se nós estamos aí com uma dificuldade muito grande, até de classificar entre os 8. Tem erros, tem problemas, pode criticar, pode julgar, mas não julgue com interesse próprio. Julgue para o Náutico crescer. Aí eu não vejo maiores problemas. Hélio, boa noite, parabéns pela vitória. Já que você tocou nesse assunto, você procurou a oposição, procurou o conselho, deu prazo para Bruno Becker tentar resolver essa situação administrativa e política do clube para não atrapalhar o seu trabalho no Náutico, e aí tentando falar um pouquinho de campo e bola. Queria que você analisasse, se possível, o Matheus Silva e o Samuel, né? Que foi um jogador que você pediu, os dois entraram na partida hoje. Olha, eu estou vendo o clube trabalhando muito para manter as condições que nós estamos tendo. Trabalhando muito. E nós lá dentro, internamente, também trabalhamos. Todo mundo sabe que eu sou um treinador que eu não trabalho só dentro do campo. Eu não posso passar pelo Náutico e não deixar um pequeno legado. Com a ajuda dos colaboradores, eu quero deixar esse legado. Eu quero fazer com que o Náutico tenha um departamento médico, você entende? Que crie condições para você recuperar o jogador. Que muitas vezes o jogador autorizado pelo clube tem que fazer um tratamento até fora do clube. Quer dizer, então nós estamos viabilizando isso. Nós estamos viabilizando toda a estrutura da cozinha. Você tem toda a estrutura da cozinha, comprando inclusive refrigeradores novos, comprando muita coisa. Por quê? O clube tem dificuldade, e essa dificuldade, eu não posso chegar num clube como esse e achar que isso não faz parte do meu trabalho. Faz parte do meu trabalho. Eu tenho que oferecer para o clube aquilo que tem de necessário, para mim, inclusive, exigir o que eu preciso exigir dos jogadores. Não adianta você ter um jogador de ganhando 150 mil, 100 mil, 200 mil, no geral, não estou falando que isso acontece aqui, e você não oferecer para ele condições dele render. E outra coisa, por que eu estou com atenção, nós estamos com atenção muito grande no departamento médico? Você perde um jogador, você não tem condições de recuperar ele demora a voltar, é um prejuízo muito grande. O clube tem que ficar pagando ele, daqui a pouco paga o jogador 3 meses, porque nós não estamos tendo condições de recuperar. E não é falta de pessoal, não, é falta de equipamento. E quando eu fui convidado para uma reunião com os ex-presidentes, pessoas importantes, como o André estava lá, o Sérgio Lins estava, os outros ex-presidentes, né? Eu fui para mostrar para eles o que era necessário. E esse grupo levantou a bandeira. Esse grupo, 3 dias depois, a gente já estava com um dinheiro para investir nessa estrutura. Então, é importante isso, porque eu não posso passar num clube como o Náutico e não deixar um legado. Agora, esse legado não é eu dando do meu bolso. Eu também não importo, não. Se eu tiver que dar do meu bolso, eu dou.
Eu não me preocupo, porque eu não dou mesmo. Se eu tiver que dar, todo mundo me conhece dentro do clube, sabe como é que eu sou com essas coisas. Se eu ver uma coisa que é simples, que dá para resolver, eu vou lá e resolvo. Eu não vou ficar em cima do clube para resolver. Eu tenho condições para fazer isso. E eu não faço isso para mostrar para ninguém, não. Eu faço por amor aquilo que eu gosto de fazer, que é futebol. Então, é muito importante nós lembrarmos sempre, acima de todos nós e acima de qualquer dirigente, qualquer pessoa, o Náutico está acima deles. E eu sei no clube quem gosta verdadeiramente do Náutico. Porque hoje mesmo eu estava conversando com o seu Américo, ele lembrando, ele ali dentro da minha sala em 93, lembrando do Lúcio Surubim, lembrando do Paulo Leme, né? Lembrando do que nós falando do que o que ele me ajudou em 93. Aí vem o Paulo falando de 2006, Paulo Pontes. Pô, 2006 isso, 2006 aquilo. Então, eu tenho uma participação dentro do clube importante e eu não vou deixar passar barato. Você entende? A gente não brigar por uma estrutura maior do clube, que é necessário. Desculpa. Olha, Vocês querem ouvir ainda análise de futebol, coisa assim? Acho que não precisa mais não, né? Não, tá bom. Pois bem, gente. Eu acho que ele teve um tom de liderança que não deveria competir a um treinador, né? Não deveria competir ao técnico do time, né? Veja só. Clube de futebol com torcida e tal, e tem isso, velho. Tem que lidar. O Maringá isso não acontece. O Maringá simplesmente não precisa passar por nada disso. Agora, é um ônus que você tem que enfrentar. Política no clube de massa, não tem como você acreditar que ela não vai existir. Ela vai existir sim. É até natural que ela exista. Mas no Náutico talvez não esteja no tom correto. E aqui, não, diferente de Hélio dos Anjos, nessa oportunidade, eu não vou fazer uma crítica que a quem hoje está fora da gestão e é oposição. Na verdade, eu vou fazer a todo mundo que é agente político do Náutico. Porque quando inverter situações, vai continuar nesse mesmo ritmo, sabe? Infelizmente, os grupos políticos do Náutico assim, têm um certo ódio um contra o outro. É muito ruim isso, muito ruim, porque você pode até ser combativo na hora de você fazer as críticas, de você se posicionar contra o trabalho do outro. Por exemplo, Renato citou o Sport. Recentemente, o Luciano Bivar fez várias críticas a Yuri Romão. Mas dá para sentir que não tem um ódio. É muito claro quando tem ódio. No Náutico tem ódio, gente. E não é de hoje, não, tá? É algo que venha, no mínimo, assim, por baixo... 12, 13 anos. 12, 13 anos, tá? E não adianta a gente ficar aqui tentando remontar porque isso aconteceu. O fato é que existe. E, infelizmente, para poder... Ainda mais nos momentos que o Náutico passa de dificuldade, o presente do Náutico hoje é muito, muito ruim, o Náutico precisaria conseguir amenizar um pouco essa tensão política. E, de novo, eu não estou falando aqui sobre o que Hélio acabou de dizer, não, gente. Eu estou falando de algo de 12 anos. Então, esqueçam por um momento o que aconteceu semana passada no Conselho, que eu não estou falando disso. E eu não estou aqui falando para a oposição hoje do Náutico, não. Eu estou falando para todo mundo. Eu estou falando para a gente que, até quem hoje não está participando diretamente da política, mas participou há 8 anos atrás. Participou há 4 anos atrás. Ou hoje é gestão. Estou falando de todo mundo. Todo mundo. Teria que se arrumar uma maneira de baixar um pouquinho essa tensão. Que o ódio vire só uma raivinha. Porque paz não tem como você cobrar. Eu não vou ser inocente aqui de dizer assim, é todo mundo de mão unida e vamos junto pelo Náutico. Teria que reduzir um pouco essa tensão. E aí eu acho que vai de participação de cada um, tá? Cada figura dá um passo para trás para poder repensar o Náutico para os próximos anos. Porque o Náutico fique na C ou suba para B, o Náutico, gente, ele é inviável. E ele já é inviável há alguns anos. Edno já pegou um clube inviável.
Agora eu vou fazer uma crítica aqui a Edno e ao grupo dele. Edno acha que o Náutico estava maravilhoso na época dele. Não estava, Edno. E muito. Nem culpa sua foi. Porque o Náutico, ele há muito tempo, ele é preparado para ser inviável. Você acredita que o Náutico era muito bom na sua época, mas não era. É insuficiente para o clube. Subir de uma Série C para uma Série B e daqui a pouco cair e ganhar um pernambucano numa média de a cada 3 anos, 4 anos, sei lá que seja, não é bom. Ah, mas passou 10 anos e eu ganhei do jejum. Ganhar um a cada 3, a cada 4 também não vai fazer diferença nenhuma, não. Subir para uma Série B não vai fazer diferença nenhuma. Até porque caiu logo depois. Então, entenda. Edno, estou me referindo aqui ao grupo dele todo. O Náutico, na época de vocês, não era bom. Como não foi bom com o Diógenes. E como não está sendo bom agora com o Becker. E como não vai ser bom com o próximo presidente. E o depois dele. O Náutico, ele é feito para inviabilizar qualquer gestão. Então, vai ser preciso uma reunião de todos esses agentes políticos para sentar, constatar o que eu estou falando aqui agora e tentar mudar o rumo para os próximos anos. E aí, o que eu disse, cada um vai ter que ceder um pouco. E eu acho que o pontapé inicial disso é começar a se sentar junto, velho. Vai ter, algum momento vai ter que se sentar junto. Becker de um lado, Edno do outro, Plínio Albuquerque de outro, Diógenes Braga de outro lado, a Luiz Xavier, esses que muita gente consegue enxergar como um pouco André. acima da política. André Campos, Paulo Pontes, Américo Pereira, Sérgio Lins, enfim, tantos nomes. De alguma maneira, essas pessoas precisam se sentar e dizer o seguinte, meu irmão, independente de qualquer coisa, o que eu vou fazer aqui agora é pelo Náutico. Independente de quem vai sentar na cadeira do presidente ou na cadeira do diretor ou à frente do clube, eu vou ceder aqui um pouco para a gente junto colocar pelo menos diretrizes de dizer, olha, o Náutico do jeito que está hoje, ele não vai. Vai precisar do quê? Porra, tem que arrumar um financiamento. A gente precisa juntar aqui, como o Fortaleza fez há 8 anos atrás, juntar aqui 10 milhões para poder tocar o clube, seja na B ou seja na C. A Liga, como é que vai resolver a Liga? O Náutico vai entrar para a Liga ou não vai? A SAF, como é que vai negociar essa SAF? Que modelo vai ser de SAF? Quando chegar uma proposta, ela vai ter que ter que desenho para que a gente não desgaste, como acabou desgastando na última, para que já venha com uma possibilidade real de avançar. Quais são as premissas? Todo mundo vai precisar se sentar, velho. Ou faz isso, ou o Náutico, que a gente conhece hoje, que está em processo de inanição, ele vai se perpetuar para os próximos anos. Vai ser aquela velha ladainha do próximo presidente achar que vai fazer diferente, simplesmente porque ele é o cara. É o famoso confia no pai. Bate no peito. Não, porque eu sou diferente, eu tenho uma estrela. Deus olhou para mim e falou que eu era o cara, e quando eu sentar lá, tudo vai começar a dar certo. Não vai. Não vai. A gente vai ficar andando em círculos e o clube no processo de inanição. Então, a solução do Náutico é essa. Agora, se isso vai acontecer, infelizmente, eu não consigo ter muito otimismo.